Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho. Não, né? Infelizmente o pessoal não vai poder assistir porque deu problema. Sejam bem-vindos, então. A gente vai hoje falar do capítulo 44 do livro Fonte Viva, né? Que nós estamos seguindo todas as segundas-feiras, psicografia de Chico e as mensagens de Emmanuel. E hoje esse capítulo, né, que eu falei, o 44, tem como título Tenhamos Fé. E aí, então, ele traz, né, uma citação do Evangelho, né, como sempre, né, ele vai se basear sempre numa passagem bíblica, né, para poder desenvolver todo o teor da sua mensagem. E ela aqui está bem curtinha. É do Evangelho de João, do capítulo 14, versículo 2, onde Jesus diz o seguinte: vou preparar-vos lugar. Aí, vendo no contexto, né, lá, por que Jesus disse isso, né, a frase, ela faz parte de uma fala de Jesus, que diz o seguinte, que todo mundo conhece: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí, se voltar mais um pouquinho, em que momento que Jesus disse isso? Então vamos voltar mais um pouquinho. Jesus, ele se referiu, né, deu essa promessa, porque é uma promessa que ele faz, né, aos seus apóstolos. Isso na última ceia, onde eles estavam reunidos, né, e Jesus estava fazendo o seu discurso de despedida, praticamente, porque era a última ceia, e já todo mundo sabe que a partir dali ele seria traído, né, seria entregue lá para os fariseus e, consequentemente, a crucificação. E um pouquinho antes dele dizer isso, ele já havia acabado assim de anunciar que ele seria traído e que Pedro o negaria. E por conta disso, os apóstolos ficaram muito angustiados e inseguros com essa fala de Jesus, né? Afinal de contas, eles estavam com ele, seguiram com ele por 3 anos, né? Fizeram grandes feitos junto com Jesus e de repente ele anuncia que um deles iria traí-lo e que um outro negaria. Então eles ficaram um pouco angustiados e até desanimados por conta disso, né? Mas aí Jesus tenta consolá-los, pedindo para que não ficassem perturbados os seus corações, né? E que continuassem, sobretudo, confiando em Deus e confiando nele mesmo, em Jesus, né? E aí foi quando, então, ele diz essa frase, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, baseado nisso, o Emmanuel, então, vai discorrer e vai falar dos cristãos fiéis a Jesus, né? Naquele tempo, ou até nos dias de hoje, se pensarmos assim, né? E que essas pessoas, elas acabam sempre se destacando no meio da comunidade, no meio da população, né? Da grande maioria, né? A gente tem que lembrar também o seguinte, né? Elas se destacam, mas não de uma maneira tão positiva. Pelo contrário, sofrem muitas críticas. E o teor dessa mensagem é justamente isso. Então ele começa falando assim: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, né, quantos o seguiam, viveriam na condição de desajustados. Olha que interessante, né? A gente usa a palavra desajustado para quem tá fora da casinha, né? Como fala. E aqui no caso,
os verdadeiros fiéis, aqueles que seguem a Jesus, que praticam, né, todo o ensinamento de Jesus, acabam também sendo desajustados, porque eles se destacam de uma maneira diferente dos outros, né? Tem comportamentos diferentes dos outros, da grande maioria. Por quê? Porque infelizmente, ou felizmente, eu não sei, porque no mundo de Deus nada é por acaso, a gente sabe disso, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece em detrimento do bem. Ainda é assim, já está passando por um processo de regeneração, porém ainda o mal prevalece. Então as críticas, os julgamentos são muito fortes ainda no coração das pessoas, né? Da grande maioria das pessoas. E por isso então esses fiéis, essas pessoas que se destacam na seara do Cristo, acabam muitas vezes sendo criticados, né? Então ele continua assim. Vou repetir esse pedacinho porque eu interrompi, né? Então, sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar, entre aspas, adequado aos sublimes ideais que entesouram. Quer dizer, ficam sem um lugar assim, lugar aqui no sentido do reino, né, que ele fala, do reino, dessa construção do reino de Deus, que ainda não tem no planeta, né? Ainda vai acontecer quando o bem prevalecer em relação ao mal. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. E aí, por destoar quase sempre da coletividade, como eu estava dizendo, né, ainda não completamente cristianizada, né, a comunidade não é, infelizmente, completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos, para não dizer, né, julgamentos cruéis. Então ele até foi bem sutil aqui dizendo descaridosa opinião dos outros. E aí então ele vai elencar essas situações. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado de delito de relaxamento. Olha só as críticas, né? Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Quem é bom é tolo. Olha que coisa. Se obedece quanto é injusto, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Tá vendo? Quer se aparecer, quer se mostrar. Ser bom é isso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Quer dizer, tem boa oratória, discursa bem, mas vai ver lá a vida do fulano, como é que é. Não é bem assim que acontece, que a gente vê por aí? Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Se a gente vê ao longo da história, né, fora os anônimos, que tem muitos por aí, mas ao longo da história, quantos não se destacaram conhecidos que foram altamente perseguidos? Os próprios apóstolos, né, depois que Jesus, depois da sua ressurreição, eles começaram então a ir ao mundo, praticar o evangelho, espalhar o evangelho de amor de Jesus, foram muito
perseguidos, criticados, né? E muitos até tiveram mortes até violentas por conta disso. Nos tempos mais atuais, se a gente for ver um Mahatma Gandhi, um Nelson Mandela, um Martin Luther King, né? Pessoas que lutaram pelas melhores condições de vida do seu povo, foram também muitos criticados, né? Ou seja, são aquelas pessoas que acabam sendo mesmo desajustados ainda no planeta, e não há um lugar. Daí a promessa de Jesus, de que todos mantenham-se firmes na fé, firmes confiando em Deus, acreditando em Jesus, praticando o seu evangelho de amor, que ele irá preparar-nos um lugar. Na visão espírita, né, também, essa fala de Jesus, né, ela é interpretada de uma forma mais espiritualista, né, mais progressiva e consoladora até, alinhada com os princípios fundamentais da reencarnação. Também está ligadas às questões. Preparar-vos um lugar, a casa de meu pai muitas moradas, isso significa que nós sempre, quem segue a Jesus, sempre terá um lugar para poder crescer e evoluir enquanto espírito. E aí então Emmanuel segue da seguinte forma: apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Eis o conselho importante de Emmanuel. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhe prepararia lugar na vida mais alta. Então não é aqui, não é, né, agora, neste momento, mas ele promete que preparará, e sempre teremos um lugar para estar sempre junto de Deus e de Jesus. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Por isso ele encerra dizendo: tenhamos fé. Então essa é a mensagem que Emmanuel hoje traz para que a gente possa refletir, que a gente possa pensar e para que a gente não desanime. Sabe, nós temos problemas? Temos. Há muitas adversidades que enfrentamos? Sim, há muitas adversidades que enfrentamos, mas é como diz, né? Deus não dá o fardo maior que a gente possa carregar. Então, se a gente pode carregar, a gente vai seguindo adiante, com fé, com confiança, procurando fazer o melhor para todos e para si mesmo, né? Para que todos nós um dia possamos viver num planeta onde o bem irá prevalecer em detrimento do mal. Então era isso que eu tinha hoje para passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem a contento. Muito obrigada. Querido Deus, nosso Pai, Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos para aprendermos um pouco mais das mensagens que Emmanuel, nosso querido benfeitor, nos traz, e que possamos confiar cada vez mais em Ti, confiar mais nos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, que possamos ter sempre a oportunidade de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Fazer o bem sempre a todos, a
quem necessita, transmitindo muita paz, muito amor e muita harmonia a quem necessita. E assim, profundamente agradecidos, Senhor, vamos encerrando essa primeira parte, nos preparando para receber o passe, que também muito nos auxilia e nos ajuda na nossa caminhada terrena. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.